ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a exigência mínima de idade é constitucional. É importante que um cadastro nacional de adoção seja um sistema mais célere, mais efetivo e também mais transparente. Quando chegou Brasília, a história foi atropelada, né? Porque veio um outro momento da história. Isso ficou esquecido na memória de moradores mais antigos. E você vai ver no Jornal da Justiça o projeto Sementes de Esperança, um grupo de voluntários que cuida de crianças e adolescentes de comunidades rurais. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é competência da Justiça Comum julgar ações que tratam da incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de aposentadorias. Os ministros também voltaram a julgar a exigência de idade mínima para o aluno entrar no ensino fundamental. O plenário começou a julgar duas ações que tratam da exigência de idade mínima de 6 anos para a criança ingressar no ensino fundamental, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Uma dessas ações começou a ser julgada no ano passado. Na sessão dessa quinta-feira, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Assim como os ministros Edson Fachin, relator, e Alexandre de Moraes, que votaram em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a exigência mínima de idade é constitucional, mas ele divergiu em relação ao marco temporal. Para o ministro, o prazo fixado de 6 anos completos até 31 de março deve ser respeitado. O ministro também considerou que a matrícula antes dessa idade pode comprometer o desenvolvimento das crianças. Se considerarmos as características da criança de 5 anos de idade, conforme sucintamente apresentadas, é extremamente preocupante a sua submissão a processos avaliativos que implicarão, em última instância, em decisões sobre sua progressão em relação ao nível de ensino. Em questões técnico-especializadas, se a decisão do órgão competente for razoável e devidamente justificada, o Poder Judiciário deve ter, em relação a ela, uma atitude de deferência e de autocontenção. Depois do voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, o julgamento foi suspenso e vai ser retomado na próxima quarta-feira. Ainda na sessão, os ministros decidiram que é competência da Justiça Comum julgar ações que tratam da incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de aposentadorias. O recurso sobre esse tema tem repercussão geral reconhecida e a decisão vai impactar quase 2.500 processos que estavam à espera desse julgamento. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito conflito de interesse é envolver a incidência de contribuição previdenciária considerada complementação de proventos, que é o que está em jogo aqui. Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento de uma ação sobre a paridade de rendimentos entre policiais civis da ativa e os inativos. O caso faz parte de uma ação do governo de Rondônia que diz que uma lei complementar do Estado viola a Constituição por permitir essa igualdade nos salários. E ainda na sessão dessa quinta-feira, a ministra Rosa Weber foi reconduzida para mais 2 anos no Tribunal Superior Eleitoral. Durante a sessão plenária dessa quinta-feira, os ministros reconduziram a ministra Rosa Weber como efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Ela ficará na Corte Eleitoral por mais 2 anos. Atualmente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Luiz Fux. A proclamação do resultado foi feita pela presidente do Supremo. Fica eleita para recondução para o cargo de representante do Supremo no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, com os meus parabéns, que acho que digo em nome de todo o tribunal, pela recondução e pelo grande trabalho ali realizado. Se me permite, embora seja praxe da casa, eu agradeço a confiança dos meus pares. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com presidentes de tribunais de justiça hoje em Maceió.
O encontro com representantes dos judiciários estaduais aconteceu durante o 23º Congresso Brasileiro de Magistrados, no Tribunal de Justiça de Alagoas. Um dos temas abordados pela presidente do STF foi a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que deverá ser realizada em agosto. Neste sábado, a ministra Carmen Lúcia participa do encerramento do Congresso. A greve dos caminhoneiros já está no 5º dia e provoca reflexos em vários serviços. Nós vamos conversar a respeito deste assunto que afeta todo o país com a repórter Aline Barcelos, que tem mais informações a respeito. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Aqui no aeroporto de Brasília, por exemplo, as reservas de querosene já esgotaram. Os aviões que pousarem aqui na capital do país vão ficar em solo até que a situação volte ao normal. A situação é parecida com a do aeroporto Gilberto Freire, em Recife. A orientação é que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para que possam ter informações mais atualizadas sobre os voos que já haviam sido marcados. Situação complicada também para quem depende de ônibus. Aqui em Brasília, a frota já foi reduzida. A Prefeitura de São Paulo também autorizou uma redução de 40% na frota e o rodízio de carros foi suspenso pelo 2º dia consecutivo. Algumas linhas de São Paulo e de Salvador também foram afetadas. O governo vem tentando negociar com os caminhoneiros. Prometeu zerar a CID, um imposto que representa 1% do valor do óleo diesel, mas a categoria quer a isenção total do PIS e da COFINS, impostos que representam 12% do valor do combustível. O governo também tentou pedir para que os caminhoneiros parassem com as manifestações e com a greve por um período de 15 dias, para que pudessem chegar a uma solução para esse problema. Boa parte da categoria não acatou. Cadu. Vamos continuar acompanhando a situação. Obrigado, Aline. Em Minas Gerais, 2 homens foram condenados por desviar recursos de financiamento para a construção de casas. Eles trocavam o crédito do Construcard da Caixa Econômica por dinheiro e notas fiscais falsas. Em 2002, a tão sonhada casa do jornalista e apresentador Carlos Rodrigues saiu do papel e começou a ser erguida neste terreno. Estava tudo certo com a empresa responsável pela obra, mas antes da conclusão do serviço, a construtora faliu e não cumpriu com o combinado. Carlos então decidiu usar o financiamento da Caixa Econômica Federal destinado a pessoas físicas para construção, reforma ou ampliação de imóveis residenciais, o Construcard. Assim, ele conseguiu terminar a obra. Comprei todo o material restante, terminei a minha casa com todo o material comprado pela Construcard. Mas nem todos usam o Construcard para a finalidade devida. Em Minas Gerais, 2 homens foram denunciados por desviar recursos provenientes do financiamento concedido pela Caixa. Um deles assinou o contrato no valor de quase R$8 mil e o outro, dono de uma loja de materiais de construção, em vez de fornecer as mercadorias, liberou em cheque R$7 mil para o suposto cliente e ficou com os quase R$1.000 restantes. Além disso, passou uma nota fiscal falsa para que o primeiro acusado comprovasse o uso do valor. Já em primeira instância, os 2 foram condenados a 2 anos de prisão e multa por aplicar recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial em finalidade diversa da prevista em lei e contrato. O caso chegou ao TRF1 após a apelação dos réus e da União. O Ministério Público Federal pediu o aumento da pena. Um dos envolvidos alegou não haver dolo de sua parte e o outro argumentou a não comprovação da prática do delito. Por unanimidade, a 3ª turma do tribunal aceitou parcialmente a apelação da União e negou os pedidos dos réus. Para o colegiado, ficou comprovada a materialidade nos autos. Este advogado explica que em casos como este, pode ser aplicada uma pena de 2 a 6 anos de prisão. Há uma disposição expressa na Lei 7492, que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional, que prevê expressamente este tipo de crime. Ou seja, é o artigo 20 que diz assim: aplicar em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Então, esse tipo está expressamente previsto. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. No Dia Nacional da Adoção, veja as ações do Judiciário para incentivar a adoção tardia.
É importante que um cadastro nacional de adoção seja um sistema mais célere, mais efetivo e também mais transparente. Em ano de eleições, é muito importante que o sistema de prestação de contas eleitorais funcione perfeitamente. E para tentar evitar contratempos, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 13 representantes de tribunais regionais para a segunda etapa de testes antes da homologação do sistema. Esse é um sistema importante para o eleitor, apesar de ser usado apenas por partidos e candidatos. Sabe por quê? O bom funcionamento dele permite que o cidadão acompanhe como o dinheiro está sendo gasto numa campanha eleitoral. Como ele uniformiza as informações, ele faz uma espécie de parametrização, ele ajuda na transparência, na divulgação desses dados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Muito importante para a população, porque ao final essas informações servem para que o eleitor fiscalize os seus candidatos e também quanto aos financiadores dos seus candidatos. O SPCE é um sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que deve ser instalado no computador dos candidatos ou dos partidos políticos. É com esse programa que a prestação de contas de campanhas eleitorais é feita. Todas as arrecadações e doações recebidas são gravadas no sistema e enviadas à Justiça Eleitoral, que vai analisar as informações. Para verificar se os gastos foram efetivos, se foi gasto com o que pode ser gasto, se tudo isso passou pela conta de campanha, que é obrigatório, que o dinheiro, aplicado em campanha passe por uma conta que não tem sigilo bancário, então a gente tem acesso também a esses extratos. Então, basicamente é isso, é a declaração e depois a análise desses dados. Mas antes desse processo todo, o sinal verde vem dos tribunais regionais. 13 representantes dos TREs participam dos testes no TSE. É importante para a gente verificar se as regras que estão nas resoluções estão sendo aplicadas nos sistemas eleitorais, né? Então a gente vem aqui e faz uma validação dessas regras no sistema e vê se todas estão sendo cumpridas. O nome disso é transparência, antes, durante e depois da escolha nas urnas. O Marcos, do TRE de Pernambuco, enxerga também a oportunidade para sugerir alterações voltadas às particularidades de cada região. A questão dos bancos, registros de receitas e despesas que são muitas vezes inerentes a situações que acontecem no nível regional, que não acontecem no nível dos diretórios nacionais e campanhas de presidente. E essas situações, como o sistema ele é um só para o país inteiro, ele também deve contemplar essas situações. Serão realizados 3 testes no ano. Este é o segundo, antes da homologação do sistema. Tudo deve estar pronto até julho. 8.700 crianças e adolescentes estão à espera de um lar e mais de 40 mil pessoas estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. Segundo especialistas, um dos principais motivos para essa conta não fechar é que a maioria dos candidatos a pais está em busca de filhos ainda bebês. No Dia Nacional da Adoção, você vai ver que o Judiciário brasileiro busca mecanismos de incentivar a chamada adoção tardia e também de tornar mais ágil todo o processo que envolve o encontro entre novos pais e filhos. Eles esperam ansiosos pelo dia em que serão chamados de filhos. São crianças e adolescentes numa procura incansável por atenção e carinho. Sabem que a adoção pode ser uma via de mão dupla. Assim como no movimento do balanço do parquinho, é amor que vem e amor que vai. O Roberto e a Veidmara não podiam ter filhos biológicos. O casal passou 3 anos na fila de adoção no Espírito Santo. Quando menos esperou, teve o filho nos braços. Eu, como mãe, eu queria cuidar de bebezinho, aquelas coisas todas. Mas não exigimos cor, cabelo, nada disso. Tudo foi possível graças ao Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Acolhimento, o SIGA. A ferramenta surgiu antes mesmo da criação do Cadastro Nacional de Adoção. Nasceu da necessidade que se notou de dar visibilidade às crianças. Então, um sistema que pudesse congregar desde a época do acolhimento da criança até a saída dela por algum motivo e manter toda essa história da criança ia ser muito útil para agilizar os processos. E 11 anos depois de criado, o SIGA vai ser usado como referência para outra plataforma. O novo Cadastro Nacional de Adoção está em fase de testes nas comarcas capixabas de Cariacica e Colatina. O CNJ optou por adotar como base para a construção desse novo sistema, o sistema do Espírito Santo, que é um sistema avançado, ágil e facilmente seria implantado
após esses ajustes no país todo. Desde o início do cadastro, em 2008, mais de 9 mil crianças ganharam uma nova família em todo o país. As adoções interestaduais passaram a ser possíveis e o objetivo é ir além. Fotos, vídeos, cartas, desenhos e outros documentos dos pequenos ficam disponíveis. Os dados levantados vão servir para a criação de políticas públicas para facilitar o processo de adoção no Brasil. Da nossa parte, também é necessário e é importante que um cadastro nacional de adoção seja um sistema mais célere, mais efetivo e também mais transparente, para dar segurança a essas famílias de que que estão aguardando, de que a ordem está sendo cumprida, de que elas estão aguardando esse tempo, que é o tempo que elas aguardam, é um tempo justo e um tempo necessário. Hoje no país há 43.700 pretendentes a pais, 5 vezes mais que as 8.600 crianças e também adolescentes à espera de uma família. As famílias ainda querem aquela criança branca, menina, né? Chega com esse perfil muito fechado. Quando a gente começa a trabalhar com essa família, ela em geral, não é que ela vai para uma adoção tardia, mas ela consegue ampliar o perfil para uma criança um pouco maior. Os pernambucanos querem mudar esta realidade, incentivam a adoção tardia e mostram com outro olhar que adotar é sempre saber deixar alguém te amar. Jorge quer formar uma nova família. Ele quer ser adotado por um jovem. Érica e Henrique sonham em ser adotados por uma menininha. A iniciativa dá certo no estado. Pernambuco está entre as 5 unidades da federação que promovem mais adoções. Está ao lado do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Das 1.971 crianças adotadas no país no ano passado, 132 eram pernambucanas. 93 meninos e meninas tinham entre 3 e 17 anos. Foi assim com o Lucas e a Larissa. Do dia para a noite, esta casa, até então cheia de adultos, ganhou a agitação de 2 crianças, uma de 6 e outra de 5 anos. Me bateu no coração de adotar e realmente eu não me arrependi. E digo que quem adotar não vai se arrepender. Ainda falando sobre adoção, o desafio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é encontrar famílias para crianças e adolescentes que demandam cuidados especiais. Um aplicativo de celular foi desenvolvido para tentar sensibilizar os futuros pais. Sem dúvida alguma, todas as crianças são especiais e merecem amor, cuidado e respeito. Mas uma parcela delas é assim chamada, pois precisa de apoio especial, acompanhamento e um cuidado maior. São crianças com algum tipo de deficiência ou síndrome. Em Porto Alegre, muitas delas vivem acolhidas em instituições assistenciais por falta de uma família que as cuide. Nesse, vivem mais de 50. 10 estão aptas à adoção. Sim, demanda cuidados, demanda, mas existem alguns que são apenas cadeirantes, né? Que uma família pode tranquilamente ter essas pessoas especiais junto de si. A atual Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul possui diversas casas de acolhimento e recebeu acolhidos da antiga FEBEM. Os casos dos acolhidos envolvem necessidades de cuidados especiais, mas, sobretudo, descaso, negligência e abandono. Essas e outras crianças destituídas do poder familiar irão integrar o aplicativo de celular que será lançado no 2º semestre deste ano. Os vídeos estão sendo gravados e serão apresentados no app como forma dos pretendentes à adoção conhecerem um pouco sobre elas. Dá uma visibilidade para essa criança ou para esse adolescente que hoje está acolhido, que infelizmente não tem no seu perfil um candidato habilitado no Cadastro Nacional de Adoção. Nós temos grande expectativa que com o aplicativo nós vamos conseguir sensibilizar os habilitados para que busquem a ampliação do perfil. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No quadro Eu Faço a Diferença, conheça a história de pessoas que se dedicam a uma creche de mais de 300 crianças. O projeto Sementes de Esperança, um grupo de voluntários que cuida de crianças e adolescentes de comunidades rurais.
O Brasil tem mais de 24 mil sítios arqueológicos registrados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nesses locais são encontradas evidências de atividades humanas, como pinturas rupestres, túmulos, construções antigas e artefatos, que revelam momentos históricos de cada região. No Brasil, mais de 24 mil sítios arqueológicos já foram mapeados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O Rio Grande do Sul é campeão quando a questão é arqueologia no país. Tem mais de 3 mil locais mapeados pelo IPHAN. Entre eles estão as ruínas de São Miguel, lugar que foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. Praticamente todas as cidades do Distrito Federal têm vestígios da passagem humana de até 11 mil anos atrás. A maioria dos sítios foi achada por acaso, durante a urbanização das cidades, quando condomínios, associações e empreiteiras tentavam fazer o licenciamento ambiental. Esse é um passo muito importante para a preservação do patrimônio da humanidade. Sem o processo, peças que poderiam recontar nossa história ficariam escondidas sob toneladas de concreto. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. Espaço valioso no aspecto ambiental e histórico. O rio Melchior banha 3 cidades do Distrito Federal: Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. A bacia do rio Melchior tem sítios de alta relevância. Os arqueólogos encontraram materiais até na superfície. Fizeram ainda um trabalho de escavação e de gestão das peças. Foram encontrados 3 sítios. 3 sítios. Sendo 2 pré-históricos e um sítio histórico na área. O sítio também é histórico em torno de século XIX, que era uma área de exploração de minérios. Guilherme é dono da fazenda Guariroba, que fica bem ao lado da bacia do rio Melchior. A área tem um sítio histórico, construções de mais de 160 anos. Ela era parte do universo rural, as festas eram celebradas aqui, naquela capelinha. Aqui tinha festa de reis, festa de São João e tal. E isso foi, quando chegou Brasília, a história foi atropelada. Porque vem um outro momento da história. Isso ficou esquecido na memória de moradores mais antigos. Quando o assunto é sítio arqueológico, o trabalho é minucioso. As peças recolhidas nas sondagens são higienizadas, analisadas, catalogadas e armazenadas. Elas ficam disponíveis para os pesquisadores, que muitas vezes, depois de anos ou décadas, voltam a trabalhar com o mesmo material. E é graças ao trabalho dos pesquisadores que esse material todo não fica apenas em laboratórios. Boa parte é encaminhada para exposições em museus. Recebem um lugar de destaque e remontam uma linha cronológica de vida na Terra. Elas doam tempo, carinho e amor. Em uma zona rural perto de Brasília, voluntários mantêm uma creche para mais de 300 crianças. E o trabalho que sobrevive de doações é exemplo de pessoas que fazem a diferença. Elas gostam mesmo é de brincar, aprender coisas novas. E não importa a idade, criança é criança. Essas aqui fazem parte do projeto assistencial Sementes de Esperança. Elas moram em uma zona rural de 4.500 habitantes a 36 quilômetros do centro de Brasília. A creche veio como um auxílio aos pais que não têm onde deixar os filhos para cuidarem das lavouras. Tudo funciona com a ajuda de voluntários, como a Conceição. Muito bom mesmo. Eu vejo aqui as crianças, passo o dia com as crianças, vou para casa pensando nas crianças, volto para cá pensando nas crianças, né? A iniciativa começou na garagem da casa da Ivone em 2010 e o espaço foi ficando pequeno para tanta criança. Atualmente são mais de 300 e, claro, elas tomaram conta da casa inteira. Sala de informática, recreação, refeitório e berçário. Isso só foi possível com as doações que eles recebem. Além da creche para as crianças e das atividades no contraturno da escola para os maiores, o projeto Sementes de Esperança também capacita as mães para o mercado de trabalho e promove ações para os idosos da comunidade.
Hoje a gente temos 7 núcleos de atuação para trabalhar o indivíduo da criança ao idoso, cuidando de cultura, esporte, lazer, da educação, da alimentação saudável. A gente tem um núcleo de segurança alimentar e de geração de renda também através da capacitação profissional. Especificamente começou com mulheres, mas hoje a gente encaminha também pais, adolescentes, jovens. Os 2 filhos de Edilaine são atendidos pela creche. Quando ficou desempregada, ela resolveu dedicar parte do tempo como voluntária. Uma forma de agradecer a ajuda que sempre recebeu. Agora, fica perto dos filhos e ainda cuida do berçário. Eu senti que era para mim estar aqui não só pelos meus filhos, mas também me voluntariar para estar ajudando a cuidar dessas crianças que são deixadas aqui, para a gente poder amá-las, amar elas cada vez mais, né? Exemplos de dedicação, né? Agora você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e até a próxima segunda-feira.